E o mês de abril é voltado para a conscientização sobre a doença de Parkinson. No Brasil, cerca de 200 mil pessoas têm o diagnóstico da doença, porém esse número deve ser maior, já que são necessários vários exames e procedimentos para identificar o Parkinson. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a Daniela Lanzer, ela que descobriu o Parkinson aos 30 anos de idade e que hoje ajuda outras pessoas e famílias que sofrem com a doença por meio do movimento Vibrar com Parkinson. E ela vai falar com a gente via internet. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite, eu agradeço muito. Gostaria que você começasse falando para a gente como é que foi descobrir o Parkinson aos 30 anos de idade, sendo que assim, existe o mito de que o Parkinson acomete mais pessoas com idade mais avançada. Para mim também foi um susto, né? Na verdade, os meus sintomas começaram aos 30 anos e eu fui descobrir, receber o diagnóstico somente com 36. Então foi um longo período aí buscando, fazendo exame e não tinha nada que desse alterado e aí a doença foi avançando e foi muito difícil mesmo no início, logo que eu recebi o diagnóstico. Mas em torno de 10% dos diagnósticos de Parkinson são em pessoas jovens, né, com idade inferior a 45 anos. E esse número tem crescido cada vez mais, infelizmente. Dani, é o chamado Parkinson juvenil. Bom te rever aqui, viu? A Dani gravou comigo o Arquivo A, foi recentemente no ar sobre a doença de Parkinson. E a Dani é encantadora, lá de São Paulo, capital, visitei a família. E ela está enfrentando com coragem, com força, desde que descobriu a doença, né? Pela sua experiência, Dani, eu queria que você partilhasse com a gente também. A gente, inclusive, está vendo imagens desse Arquivo A, doença de Parkinson. Em relação ao tratamento, como é que se dá, como é que se deu com você? Tem a questão também do esporte envolvido, você é praticante de boxe, né? Olha só. Isso, eu faço boxe porque ajuda muito, mexe com toda a musculatura do corpo, né? A doença de Parkinson é uma doença que compromete principalmente, é uma doença relacionada ao sistema motor, né? Compromete os movimentos, então a gente vai perdendo a capacidade funcional do movimento, mas a doença também pode comprometer a questão de sintomas não motores, né? Que são dores, insônia, depressão. Enfim, a doença ela é muito complexa e difícil de ser tratada. Então, não existe uma receita assim, o que eu faço serve para mim e para outros pacientes. Não, cada um tem, os médicos dizem, né? Cada um tem o seu Parkinson e tem a forma adequada de tratar. No meu caso, assim, eu trato, além da medicação, faço canto, atividade física e também exercito o cérebro, né? Porque também pode comprometer a questão cognitiva do paciente. Então, é uma doença assim que exige muito mesmo, muito cuidado, muito antecipação, inclusive, né? Porque eu não posso esperar o sintoma aparecer para cuidar, eu já tenho que estar à frente da doença, então me antecipar a ela. Daniele, o Parkinson tem mais relação a fatores genéticos ou está relacionado aos hábitos de vida? Então, quando é em casos mais jovens, os médicos têm relacionado, exames têm mostrado que pode ter um fator genético envolvido, né? E aí a questão de hábitos, sedentarismo, pode ser favorecer esse gatilho, né, para o start, o início da doença antecipado. Você esqueceu aí, Dani, de colocar também a escritora, né? Junto com o papai que começou, né? Agora eu queria aproveitar e falar o papel da família no acompanhamento da pessoa que tem o Parkinson. É fundamental. Se você não tiver apoio, você não dá conta. Então é importante mesmo o envolvimento de todo mundo. É uma doença que a longo prazo ela é desgastante, porque ela não para, né? Mesmo você fazendo tratamento, a tendência é progredir. O que a gente faz, todos os esforços, para tentar postergar, retardar esse avanço, né? E para mim, assim, eu conheço muitos pacientes, todos relatam e tem assim um comportamento diferenciado quando tem o apoio da família. Então, a visão diante da doença é diferenciado, a pessoa responde bem ao tratamento, enfim. A família, mesmo sem doença, ela é fundamental. No caso de doença de Parkinson ou outra doença degenerativa, é também tão importante quanto. Tá certo, Daniele, muito obrigada pela sua participação. A gente colocou também aí no GC o seu site, né? Vibrar com Parkinson, também tem as redes sociais para quem quiser acompanhar e também saber um pouco mais sobre a doença e sobre o tratamento, como que você encara a doença. Obrigada por participar aqui com a gente. Parabéns mais uma vez por toda essa luta e pelo exemplo que você dá para todo mundo, viu?
Obrigada. Boa tarde. Manda um abração para a família aí também. Obrigada.